É na nuvem! Isso mesmo, estamos mais em um programa e o tema de hoje é como manter a fé diante de dúvidas e questionamentos. Tá imperdível, fique com a gente até o final porque você não vai se arrepender. Na nuvem começa agora. Dúvidas e questionamentos. Todo mundo passa por isso em algum momento da vida, né? Mas nós que cremos em Jesus e temos uma fé inabalável, né? Como nós vamos então conciliar isso? Uma fé inabalável com questionamentos e dúvidas. É isso aí. aí. Como fazer? Esse tema hoje vai render, né? Vai render demais. Exatamente. E para falar sobre esse tema tão importante, nós vamos conversar agora com a pastora Lívia Daniele. Bem-vinda, pastora. E o Bruno também. A paz, tudo bem, pessoal? Bruno, que também é líder lá na nossa igreja, né, Bruno? Exatamente. Exatamente. Então, esse tema hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é sobre a fé, né? Exatamente. Nesse mundo tão cético, tão ateu que a gente vive. Sim. Como manter, então, né, Vinicius? Pois é, eu quero já trazer a pergunta aqui para o Bruno. Bruno, o que seria a fé para uma pessoa cristã? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A nossa fé está baseada em Cristo, né? Sim. Ao contrário das pessoas no mundo, que têm uma fé cética, uma fé baseada nas coisas baseada apenas no que se vê, no natural. Sim. Talvez o pensamento positivo, né, que se confundem com fé. Exato, Também, exatamente. Né? E é justamente o que ele falou, né? Que a fé é essa convicção, né? Exatamente. A certeza. E a gente vive um tempo hoje que as pessoas o tempo todo trazem, né? Mas é realmente isso, né? Trazem dúvidas, ideologias, pensamentos. E a gente sabe que são sofismas, mentiras, né? E como manter, então, Lívia, a fé diante disso? Bom, e aí? difíceis. E aí? Nas horas escuras da vida. Meu Deus! Ai, eu vou começar a cantar. Jesus está lá. Eu amo essa música. Gente, mas então, não é errado, não é pecado você ficar, às vezes, desnorteado por uma situação, uma circunstância, uma má notícia, né? Situações acontecem que, às vezes, a gente não entende. Verdade. A gente não sabe por quê. Mas o cristão, ele tem uma ferramenta maravilhosa que é a palavra do Senhor, né? Então, a palavra de Deus, ela vai nos manter equilibrados, né? Nos manter firmes, convictos diante de situações, né? A Bíblia fala que nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração e não estribar no nosso próprio entendimento. Por quê? Porque a nossa mente, às vezes, ela dá uma bugada. A gente fica meio agoniado com algumas situações, né? Uma ansiedade, uma situação que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, não é errado, né? Você não precisa se sentir condenado, julgado por ficar com dúvida e ficar com questionamento. Acontece que nós não podemos deixar com que esses questionamentos e essas dúvidas nos levem para um lugar de incredulidade. Isso aí. Então, o que eu tenho que fazer? Peraí, minha mente pode até mentir para mim. Como a Bíblia diz, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja eu mentiroso aqui na minha mente, seja meus pensamentos aqui conturbados, bagunçados, mas a palavra de Deus, ela é infalível, né? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se a Bíblia diz que Deus é real, Ele é real e eu tenho que confiar que Ele está no trono, que Ele é soberano e que se eu manter uma vida consagrada, né, em santificação, buscando o Senhor, todas as coisas vão cooperar para o bem. Né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Olha, dúvidas podem acontecer, mas não more ali, né? Não fique estacionado nelas, não fique perturbado com elas, não deixe o seu sono ir embora por causa disso. Mas antes, corra para a palavra do Senhor, né? Para buscar a Deus ali. Não, peraí, guardar a palavra no meu coração, né? Para que a palavra do Senhor ela venha nortear a minha vida, né? Venha nortear as minhas dúvidas, as minhas escolhas, e levar até mais para conhecimento, né? Eu falo, quando vê a dúvida, né? Quando vê os questionamentos que é natural, te levar mais para conhecer mais, né? A Bíblia, procurar pessoas para te ajudar nisso, né, Lívia? Tem que fazer isso. Porque tem até algumas, assim, né? Algumas
igrejas ou até algumas culturas, algumas religiões que não te permite muito estudar, né? A Bíblia. A gente já teve isso lá na Era das Trevas, né? Na época confusa, conturbada da igreja. Mas hoje a gente tem a palavra do Senhor e nós temos que buscar conhecer a palavra. Exato. Né? A Bíblia fala para que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Exato. Então, nosso conhecimento, nosso entendimento é limitado. Então, quanto mais a gente conhece, mais esclarecido a gente fica. Isso. Então, é importante a gente aprofundar nas Escrituras, verdade. porque ela que vai fundamentar a nossa fé na hora que vier as circunstâncias que a gente não Sim. entende. Sim. Né? E muitos jovens e adolescentes que nos acompanham vivem esse ambiente hoje, né? Principalmente faculdade, esse lugar acadêmico. Que influencia muito. As redes sociais hoje que virou esse lugar de muitas opiniões, Na né? verdade, assim, informação, bombardeio de informações estão em todos os lugares. Isso. Então, literalmente, ele vai para a escola, ele ouve uma verdade. Ele chega em casa, ele ouve outra verdade. E a ele cabeça vai na rede fica- social, mas qual verdade que é, né? E aí, Realmente. como lidar, né, Bruno, nesse meio? Qual que é o seu conselho para os jovens aí que fica esse turbilhão de muitas ideias? A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Ela é o centro de tudo aquilo que nós cremos, né? E no mundo há muitas vozes. Esse que é o fato. Sim. O jovem hoje, às vezes, ele se perde por isso, por ouvir muitas vozes. Ele não tem uma fé centrada na palavra de Deus. Também o convívio com pessoas das quais não caminham com o Senhor também são uma péssima influência, né? Não fortalece a fé, mas gera mais dúvida. Hoje nós conseguimos perceber que as dúvidas elas podem ser pela razão, né? pela ciência, mas também elas podem ser questões emocionais, uma frustração, né? Algo que não deu certo na vida, um fim de um relacionamento. E também questionamentos espirituais. O Senhor não me responde? O que está acontecendo? Isso é comum de acontecer. E nós conseguimos perceber também que isso tem muito a ver com uma imaturidade espiritual. Né? Uma pessoa imatura ela é muito volátil, né? Ela não tem uma fé firmada no Senhor. Sim. Isso é verdade. Exatamente. E agora, no fato de a pessoa negar a realidade, né? Porque existem também isso, né? Pessoas ali que não estão numa fé, ela acha que ela está na fé, mas ela está negando a realidade. Então, como lidar com aquela pessoa que literalmente está negando a realidade, dizendo que é uma fé? Né? Ou seja, não, ela está sim acontecendo uma situação e ela fala, não está acontecendo, talvez ela precisa ir no médico mesmo para ver ou para tratar alguma coisa emocional, não está acontecendo. É uma fuga, né? Exatamente. É um tipo de fuga, né? Sim. Negar a realidade. Então, eu creio que a fé, ela não nega a realidade, ela acredita numa realidade superior. Isso. Então, e isso é uma fé responsável, porque diante de um diagnóstico, por exemplo, né, eu já ouvi e já presenciei situações da pessoa falar assim, eu não tenho essa doença, e ela não se medicar. E a doença ter o diagnóstico. Não, eu tenho essa doença tipo diabetes. Teve uma situação que eu conheci que a pessoa tinha diabetes e ela falava, não tenho isso é do diabo, isso não é de Deus, eu não tenho. E a gente aconselha, não, mas faz um tratamento, corta o açúcar, e a pessoa, não vou fazer isso. Eu não tenho. Vivendo a vida normalmente. Mas era uma fé na fé, né? Então não era uma fé responsável. A pessoa precisa ter consciência de que a cura, ela pode acontecer em meio, eu chamo de graça comum, né? Eu chamo não, na teologia fala, da graça comum. Ela pode vir por meio da medicina, todo o dom perfeito vem de Deus, os médicos estão ali, eu creio, é um dom de Deus que Deus permitiu para que a humanidade fosse preservada, para que Deus fosse glorificado também através da medicina. Então, a pessoa precisa entender, e se Deus não quiser me curar de forma processual? Se Deus quiser me curar com um remédio, né, através de um médico, e nesse processo Deus pode manifestar a graça, né, a graça especial, que é os dons, né? Dons e maravilhas, que a pessoa pode ser curada imediatamente. Circunstâncias podem mudar do dia para a noite. Deus pode fazer e quer fazer. Mas muitas vezes existe aquela situação, às vezes tem um propósito, Deus quer trabalhar no nosso coração. Exatamente. Se é uma situação, né, circunstancial, às vezes Deus quer trabalhar a maturidade na sua vida, a fé, a construção do conhecimento sobre quem Ele é. Então, assim, às vezes a gente vai passar por alguns processos e eles não são todos de ruim, não. Às vezes, essas situações que, aos olhos humanos, são situações chatas, negativas,
Mas aos olhos de Deus, Ele está trabalhando. É verdade. Então, Deus às vezes está construindo algo muito maior dentro de nós. E às vezes nos falta fé para ressignificar aquela situação, aquela circunstância que a gente está passando, para a gente falar assim, não é por quê, o que Deus quer fazer em relação a isso? Às vezes Deus quer trabalhar no meu caráter, às vezes Deus quer trabalhar na minha situação de família, às vezes, uma situação financeira, às vezes Deus quer me ensinar como é que cuidar do meu dinheiro. Eu tenho mais atenção, às vezes estou passando por isso, é uma consequência, mas isso aqui é uma lição, é algo que Deus está me ajudando, está me ensinando. Então a gente precisa orar ao Senhor para a gente ter esse discernimento. Porque a realidade ela vai estar ali, de qualquer forma. Você fugindo ou não, ela está ali. Não adianta fugir do problema, ele vai continuar ali, né? É perceber o problema e agir de uma forma diferente, da né? forma que posicionada diante daquilo que o Espírito Santo vai te trazer luz. Às E vezes você aquela vai ter que situação- passar pelo processo, às vezes E Deus o vai processo e resolver. a situação só vai me trazer mais fé, né? Você vai alargar Exatamente. mais a minha fé, meu coração em Deus. Realmente, Porque às a vezes cada a pessoa luta tem a visão cresce. que o cristão não vai passar por problemas, né? Aonde? E nós temos no grandes- céu, né? Nós temos grandes exemplos na Bíblia Sim, de sim. homens que passaram por questionamentos, né? Exatamente. O próprio Moisés mesmo. Tomé. né? Crises, Tomé, né? As Tomé é uma- eu quero pôr a mão no dedo, não quero pôr a mão. Exatamente. As Isso crises é muito emocionais, tantas coisas que a gente vê na E Bíblia, Deus né? não rejeita os nossos questionamentos, né? Com o próprio Tomé, ele apareceu e pediu. Foi "Toca, até ele, né? Foi até a Veja. pessoa. Né? É O muito Senhor não interessante. falou com ele, né? Ué, como assim, né? Ele não ficou bravo com Ele ele. não Ele não recu- pode vir. Jesus, se fosse né, nesse lado totalmente humano como nós somos, às vezes nem iria atrás do Tomé, iria atrás dos outros que estavam querendo ver, né? Mas Jesus, realmente, ele insiste, né? Exato. Eu queria já perguntar para vocês, agora da vida de vocês. Eita. Vocês nasceram na igreja, cresceram na igreja, converteram, como foi o caminho de Passaram vocês? por essas Passaram por crises essa crise? também, Como questionamentos. foi? Vamos lá. Eu nasci no lar cristão, Aham. mas em um momento eu me desviei, andei perdido, errante, mas o Senhor me resgatou. Amém. Eu também sabia que eu tinha uma casa e tinha um pai, e ele me acolheu e, para a glória de Deus, estou aí servindo e sendo canal de bênção para a glória dele. Já passou por esses E foi- momentos assim, de crises? Passou por esse Eu acho momento? que quem não passou? Fala alguém. É verdade. Bom. Muitas pessoas se convertem no meio desses momentos, né? Sim, Na falta do dinheiro, isso. da saúde. Você foi também assim? Você voltou para Jesus quando viu que... Nadou pra no onde amor, correr. né? É nadou no amor, é a frase. É o típico vazio, né? Sim. Quando a gente não encontra felicidade em nada. Aí a gente tem uma ciência de que a verdadeira felicidade está no Senhor, né? Foi um choque. Mas Deus corrige os filhos que ama, né? Amém. E a disciplina do Senhor é uma maravilha, né? Amém. Verdade. E feliz aquele que é disciplinado por ele, né? Sim. Porque nós conseguimos perceber que o ímpio rejeita. Sim, verdade. Então eu tomei chicotada do Senhor, para a glória de Deus. No meio E é disso assim que a encontrou, gente né? aprende, né? Igual a Lívia diz muito sobre isso também, né? Deus ele vai moldando nosso caráter, Exatamente. nosso coração, nos ensinando como filhos, né? E o questionamento válido é quando nós vamos diante dele, né? O ruim das dúvidas, dos questionamentos, é quando nós fugimos. Porque é muito comum isso, né? A pessoa está com medo, ela não tem uma certeza, então ela foge de Deus, ela confia na força do seu braço, né? E eu sei que apanhando eu aprendi que nós vencemos todas as dificuldades com o joelho dobrado. Amém. Né? Rendidos ao Senhor. Sim. Às vezes a própria vida vem ensinando, né? Sim. Onde nosso coração deve estar. E você, Liv? Eu fui de criança, né? Fui para a igreja com 6 anos de idade, graças a Deus. A graça do Senhor mesmo, né? Me acolheu e eu entendi. Nunca me desviei, não. Mas crise de fé já tive vários, né? Mas uma das coisas que mais me fortaleceu, eu queria até ressaltar aqui, foi que o discipulado me ensinou muita coisa. Olha só. Então, muitas vezes, quando eu estava super perdida, né? Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que eu vou fazer com essa situação? Qual a escolha, né? Qual decisão tem que tomar? O discipulado, e aí eu quero reforçar isso, né? No meio das dúvidas, dos questionamentos, a gente está falando, você não tem que fugir, mas você também não tem que buscar a fonte errada. Você também não tem que ir atrás de gente que não conhece a Deus, Sim, exatamente. que não tem princípios e valores da palavra. Às vezes o irmão até é crente, Sim. mas assim, é aquela pessoa que vive do jeito que quer, do jeito que acha que é bom, não tem aquele posicionamento, aquela maturidade na fé.
Então, nesses momentos, né, adolescência, início da juventude, situações que aconteceram, mudei de cidade, né, deixei na casa dos meus pais, vim para Belo Horizonte fazer o carisma. No carisma parece que todo dia é uma crise diferente. Carismático passa por isso. Todo dia é uma situação diferente. Cenário Meu que Deus, você literalmente- parece assim, meu Deus, eu nunca li a Bíblia. Então fica aí, ó, carisma Faça é uma carisma, boa faça carisma. Verdade. oportunidade para você vencer suas crises, vencer seus verdade. questionamentos e dúvidas. Então, o conhecimento, né, e o discipulado, eu falo, que me ajudou muito, porque pessoas maduras na fé puderam me situar. Não, calma, Lívia, calma, respira, vamos orar, vamos buscar a Deus, olha o versículo aqui, o que fala, Sim. olha a sua história, olha o todo, né? Porque às vezes a gente somatiza demais na hora da dor, Sim. né? Mas aí tem aquelas pessoas para poder te trazer pro prumo e falar assim, calma, Deus está no controle. Eu tá mesmo. Então, eu quero reforçar isso, porque é uma coisa que todo crente precisa ter. Exatamente. Discipulado, né? Talvez você está nos Ensino, assistindo. né? Exatamente, está assistindo e não sabe que expressão é essa, que palavra é essa, discipulado? É você ter uma pessoa madura na fé, né? Que já venceu muitos desafios para caminhar com você, para estar ali te auxiliando, aquela pessoa que você pode recorrer, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também, onde você pode sentar e falar, não entendi isso aqui da palavra, né? É Isso. tão importante o discipulado, não caminhe sozinho. Então, você pode procurar aí, talvez, uma igreja, ou na sua igreja mesmo, olha, tem alguém que possa Isso é me muito discipular, o meu importante. pastor, fazer um aconselhamento pastoral, porque é isso, os irmãos fortalecem o outro. E você é discipulado, depois você discipula o outro, e aí você vai fazendo discípulos Porque é isso, igual nós nações. falamos, a crise, os questionamentos Vão vão vir, vir. exatamente. Por exemplo, eu lembro, na minha primeira faculdade que eu fiz, eu entrei e falei, meu Deus do céu, que povo doido é esse, tudo ateu, falta de Deus, né? E começou muitos questionamentos dentro de mim, porque é o que é colocado ali. E é muito aí eu lembro, convincente também, né? muito Vem trazendo muitos... convincente. Não só joga uma fala. O diabo vai mas trazer vem na com dúvida. como posso Teoria, dizer? Teoria, Que vai querer trazer exatamente, dúvida da sua fé. estudo, exatamente. E aí eu lembro que eu fui muito para esse lugar do discipulado. Na época eu fui muito pra minha pastora e falei, olha, eu tô com dúvida nisso, mas a Bíblia não diz nisso. E ela com muita graça trouxe esse ensino e me ajudou, sabe? Porque é isso, esse pensamento errado com o pensamento certo, daquilo que é a palavra de Deus. A luz o tempo todo trazendo luz, né? Exatamente. Então isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Por isso que assim, os adolescentes, os jovens, precisam muito de pessoas Precisam ali. de discipulado. E esse discipulado começa em casa, na família, né? Sim, Os sim. pais que nos assistem aí, a importância de estar ali ensinando o filho, né? O básico ali diariamente, mesmo. e principalmente com a vida. A vida. Com testemunho. Não Exato. adianta só vir e falar, faça assim, faça assado, se a vida faz totalmente o contrário. né? Exatamente. Então, isso realmente é um ponto a pegar. Mas eu queria perguntar para vocês agora sobre, ainda sobre nessa questão de dúvidas, né? As dúvidas, as crises, assim. Como vocês lidam com aquela pessoa que está totalmente em dúvida mesmo, até mesmo se Deus existe, mas ela quer continuar na igreja, ela está servindo, ela é ativa, talvez já está até no ministério, talvez está num cargo até de liderança, mas passou numa crise e fala, poxa, eu não posso falar para as pessoas que eu estou em dúvida de algo que as pessoas me veem como referência. Como vocês lidam com essas pessoas? Então, primeiro a gente deixa claro que ali é um lugar seguro, ela pode abrir o coração dela, né? Sim. Não é como a gente falou aqui, não é pecado. O pecado é você afundar naquele questionamento, naquela dúvida e realmente acreditar naquela mentira, Sim. né? Agora, você procurar ajuda, procurar socorro ali, é de Deus, tá certo. Independente da posição. Independente da posição, né, gente? Como o Bruno falou aqui, a nossa humanidade tem hora que ela dá uma... Como assim? O que está acontecendo, né? A gente vê grandes heróis da fé que passaram por situações. Elias, gente, Sim. de repente tá lá, não quer levantar, não quer fazer nada. Como assim? Você fez descer fogo do céu, agora você tá prostrado pedindo Jesus, né, Deus na época, para levar. Então, assim... Coisas acontecem e a gente precisa incentivar, porque essas situações vão acontecer, né? Às vezes é o seu amigo, às vezes você é um líder, às vezes é você que está passando por isso. Procurar ajuda, procurar o discipulado e entender que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, meu conselho é, não pare de ouvir a palavra de Deus, não pare de buscar a palavra de Deus, não pare de procurar pessoas que falam a palavra de Deus. Por isso que é né? importante, sim, você escolher tudo que você vê e ouve. Isso. Porque o adolescente está aqui querendo, eu quero ser amigo de Deus, mas fica ouvindo cada coisa no fone de ouvido. TikTok o dia inteiro. Eu claro. quero ter fé. Não tenho eu quero fé. crer em Deus, mas Como? o Deus... TikTok, gente, não te traz fé. Qual que é a origem da A fé é no mesmo Qual que é a origem caminho. da dúvida? Né? Às vezes a origem da dúvida está nisso, né? Porque está ouvindo muitas vozes, Isso, né? Está exatamente. ouvindo fontes das quais não agradam a Deus, né?
E não tem tudo como vai gerar ter uma fé forte se alimentando de algo que não provém do Senhor. Alimentando né? de lixo, eu falo que é tudo lixo. Essa é a verdade. Você vai ficar bem, né? Bem alimentado com porqueira? Não vai. Não vai. Né? Tem que alimentar de coisas Mas boas. você reparou que as porqueiras são todas atraentes? E o problema é isso. esse. Esse que é o X, porque é tudo muito colorido e muito atraente aos olhos, né? Ele não vem com a imagem ruim, com veneno. Porque senão uma pessoa fugiria fácil. Exatamente. Então ele Não vem seria sutilmente. Não seria tentação. A tentação é exatamente isso, sutil. Ela vem entrando de pouquinho em pouquinho, ganhando espaço na Sem nossa perceber, mente às e no vezes. nosso coração, né? Por No isso que, nosso, assim, não, pra glória de Deus. Uma vez eu ouvi falando sobre isso. Então, as pessoas maduras na fé, nós temos muito essa responsabilidade com essa geração mais nova, né? De levar esse ensino. Porque, às vezes, o adolescente, o jovem não está enxergando, então nós sermos aqueles que vão mostrar, toma cuidado com isso, né? Principalmente Às vezes os tem um pais. papel meio chato, né? Porque ainda mais um jovem adolescente, já vem aquela pessoa na lição de moral. Mas não é questão de lição de moral, é a verdade. É o e que ensino. um dia nós já ouvimos e falamos, que meu líder é chato. Mas hoje a gente fala, meu Deus, ainda bem que eu ouvi. É muito importante. Hoje eu alerto, né, o adolescente e o jovem, então é necessário. Eu vejo os pais mesmo, né? Às vezes os pais, assim, a gente fala muito isso com os pais lá dos adolescentes. Vê o que seu filho tá vendo e vê junto com ele e fala, olha, por que isso não é legal? Porque isso aqui tá trazendo isso, né? Olha, isso aqui não é bacana. Filho, mas isso aqui já é interessante de assistir, né? Exatamente. Então, junto com o filho, levar esse ensino. E a dose, né? E hoje nós vemos também que os questionamentos, eles vêm muito também por conta de uma ansiedade. Né? As pessoas, elas pedem a Deus e elas querem a resposta no momento. Aí Deus respondeu e duvida até se Deus existe. Exatamente. Olha aí. As pessoas Olha não aí. têm paciência, elas não sabem esperar. Isso. Verdade. Não Um quer Deus que sentar quer pra ler, pra estudar, pra ouvir um culto. Deus não é da Tá lá no culto, Isso. tá lá rodando Instagram. Então, assim, é aquilo. É errado ter Instagram? Não. Mas é errado se você usa na hora de forma inadequada. Exatamente, sem equilíbrio. Se você, é a dose, Isso. né? Então, assim, eu sempre pergunto assim no meu discipulado, quando a pessoa vem, nossa, eu tô assim, tô muita coisa. Eu assim, tá, mas como que tá a sua vida com Deus? Você tá tendo devocional? Você tá orando? Você tá tendo aquele momento que você, né, medita na palavra de Deus? Porque você vai no culto e consegue prestar atenção no culto? Eu comecei a explicar assim, gente, às vezes eu vou pro culto e eu vejo que o dia está muito agitado, eu falei assim, gente, minha mente hoje está agitada, então eu vou levar minha Bíblia que eu escrevo. Porque na hora que eu estou escrevendo, eu não vou ficar com a mente agitada. Então eu vou escrever, vou prestar atenção, os pontos, os tópicos. É um exercício. Sim. A gente tem que entender, Exato. identificar como é que está a nossa mente, para a gente poder se policiar. É uma disciplina. Por isso que é disciplina espiritual, né? Exatamente, porque é isso que você falou. A gente às vezes coloca Deus como esse Deus fast food, que vai nos atender, que tem que ser na nossa hora, a nossa resposta. E não é assim. E hoje né? o nosso país, ele se intitula como de maioria cristã, não é verdade? E eu tenho percebido uma realidade que muitas pessoas falam que amam a Jesus. E não, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Mas além dele ser o único, ele tem que ser o primeiro. Isso. Porque se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo, ele não vai ser o terceiro. Então não adianta, e as pessoas talvez não tenham essa ciência, né? Buscar o Senhor fica sempre para depois, porque primeiro eu tenho que acordar e mexer no WhatsApp, né? Tem que ver que as notificações, o Instagram. E isso é uma falha hoje, geral da nação, né? Nós temos igrejas que vão se abrindo, vão se propagando, pessoas que vão até lá na frente, mas fica só nisso, Não né? avança, né? Não avança. Exatamente. Pessoal, é isso mesmo. Mas assim, eu tenho certeza que esse programa, que já está chegando ao fim, trouxe muita assim, fé e esperança para as pessoas, né, que estão nos assistindo. Então você que está aí em casa, se você está com dúvida, está aí com um momento de crise, está tudo bem, você é humano. Isso mostra que você é humano independente da presença e da verdade, né? Exatamente. Gente, muito obrigada, viu, pela presença, foi ótimo. Muito obrigado, pessoal. E é isso, voltem mais vezes, tá? A casa de vocês. A Lívia sempre vocês veem ela aí, né? Ela vai voltar muito. Vai ser online também, outros programas, né, que nós temos. Gente, é isso, como nós falamos, né? A fé é o firme fundamento, que esse seja o seu coração, firme mesmo na palavra, firme no Senhor, né? Permanecendo nele. Exatamente. Essa fase vai passar e você vai sair mais forte. Em nome de Jesus. Com caráter aprovado, né? Aprovado pelo Senhor. Amém. E é isso, gente. Até semana que vem, estamos Isso de volta aí. na terça-feira. Terça-feira, às 19 horas, esperamos para mais na não vê nuvem. pela TV, vê onde, sabe? No YouTuber. É isso aí. Um abraço e até semana que vem. Até a próxima.